Olá, este é o programa Universo Holístico e eu sou a Sandra Costa. Hoje eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi a respeito de pessoas que querem saber qual é a vibração da casa que elas moram. Dentro da numerologia, a gente sempre soma os números que compõem aquele local, por exemplo, e vai chegar numa unidade. Nós não vamos diminuir os números 11 e 22, porque eles são números considerados mestres, números especiais. Mas a gente sempre soma todos os números que compõem a casa até chegar numa unidade. Então as pessoas, quando elas moram em determinados imóveis, às vezes moram por um período, às vezes moram a vida inteira, elas estão recebendo também a vibração da casa que elas moram. Elas precisam de alguma maneira aprender a trabalhar com aquela energia do local onde elas estão. Então quem mora, por exemplo, numa casa 155, se nós somarmos o 1 mais o 5 mais o 5, vai dar 11. Então lembra que eu disse, o 11 a gente não diminui. 11 é considerado um número mestre. Pessoas que moram no imóvel número 11 são pessoas que devem trabalhar a intuição, a inspiração. São pessoas muito visionárias, muito criativas, que precisam trabalhar também a espiritualidade. Elas sempre estão disponíveis para ajudar o próximo de alguma forma. Se as pessoas que moram numa casa de vibração 11 não estão exercendo esse tipo de qualidade, estão vibrando em desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser um bloqueado, onde ela, por exemplo, nega completamente a fé, não tem intuição, não desenvolve isso de forma alguma, ou pode ser de uma forma desequilibrada, exagerada, aonde ela fique sem saber o que é intuição, o que é realidade, não consiga definir, por exemplo, essas duas coisas. Quem mora numa casa onde a soma dá 22, também tem que trabalhar a espiritualidade, a benevolência, a ajuda ao próximo. São pessoas que vieram aqui de alguma maneira fazer algo grandioso em prol da humanidade. Então as pessoas que moram numa casa 22 têm uma missão bem especial na vida. Então lembrem-se, esses dois números são considerados mestres, a gente não diminui. Vamos agora falar dos outros números, pessoas que moram numa casa número 1. São pessoas que precisam trabalhar a iniciativa, a coragem, a determinação, o seguir em frente, a ter atitude. Pessoas que moram numa casa de vibração 2. São pessoas que precisam trabalhar a compaixão, a passividade, a paciência, a complacência. São pessoas que gostam de acolher, precisam trabalhar em parcerias. Então é uma casa, por exemplo, onde as pessoas precisam trabalhar essa coisa da união, precisam viver muito em harmonia para que as pessoas todas que moram naquela casa estejam em vibração única, vibrando da mesma maneira, pensando da mesma forma. Se tiver aí uma desarmonia, isso vai causar problemas nas pessoas que moram numa casa 2. Pessoas que moram numa casa 3, elas precisam expressar a sua criatividade de alguma maneira. Seja escrevendo, falando, tocando, cantando. São pessoas que precisam trabalhar muito a comunicação. Precisam também, de alguma maneira, se expressar em todos os âmbitos da vida. São muito criativas. É uma casa muito alegre, muito cheia de criatividade e alegria. Alegria mesmo, alegria da infantilidade. É a casa da criança. Casa 4, essa é uma casa problemática. Quem mora numa casa onde a soma dá 4, é uma casa que geralmente dá muito problema, muito conserto, porque 4 é o número do trabalho. Então é uma casa onde as coisas têm a tendência de quebrar muito. Então, estoura a lâmpada, queima a lâmpada, vaza a torneira, quebra o piso, tem vazamento de gás, enfim, é uma casa onde muitas coisas geralmente acontecem. Precisa equilibrar a energia de uma casa 4 para que ela não traga essa coisa de ficar quebrando demais. A casa 5, ela é ideal para quem quer fazer alguma mudança na vida. Então é uma casa onde vai trabalhar muito essa inquietação, essa mudança, necessidade de liberdade. Então, por exemplo, se você quer mudar de casa e a soma da sua casa não está dando o número 5, tem que colocar uma letrinha lá para harmonizar, para dar um 5, para você conseguir vender, fazer esse processo de agilidade. Quem mora numa casa 6, essa é a casa da mãe, é a casa do lar, é a casa onde ninguém quer ir embora. Então as pessoas chegam e elas têm dificuldade de sair. Inclusive os filhos muitas vezes têm dificuldade de sair de casa, deixar o lar, deixar a mãe. É uma casa muito acolhedora.
A casa 7, ela é ideal para quem precisa estudar, por exemplo, para um concurso público ou para um vestibular. Ela é a casa da introspecção, ela é a casa voltada para o autoconhecimento. Então, uma casa 7 em desequilíbrio, por exemplo, é uma casa onde a campainha não para de tocar, o telefone não para de tocar, as pessoas querem ir lá toda hora. Essa é uma casa 7 em desequilíbrio, porque a função da casa 7 é essa coisa de se voltar para a introspecção. A casa 8, ela é a casa da prosperidade, do equilíbrio e da justiça. As pessoas que vivem numa vibração de casa 8 são pessoas que precisam trabalhar muito esse senso de justiça, de determinação, onde elas gostam das coisas muito corretas, muito certinhas, ficam apegadas mesmo muitas vezes às coisas que são de responsabilidade e de ordem. E quem mora numa casa 9 é a casa onde as pessoas elas vêm pedir ajuda a qualquer hora do dia ou da noite. Então é a casa do conselho, as pessoas vêm ali porque elas precisam se aconselhar. Ela é a casa de quem alguém liga para pedir ajuda porque precisa socorrer alguém que está passando mal. Então ela é uma casa que também dá muito desgaste financeiro, porque o dinheiro entra e sai, você nem vê basicamente a cor do dinheiro. É uma casa que, em termos financeiros, ela não é muito aconselhável, por conta dessa questão de, parece que o dinheiro entrou entra por um lado e sai pelo ralo correndo. É necessário uma harmonização para viver numa casa 9. A casa 9 também é muito de encerramento de ciclos, então podem acontecer numa casa 9 muitos rompimentos, muitas finalizações. Bom, hoje eu vou ficar por aqui com essas informações, a semana que vem eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Boa semana para você!